você foi criado para ser um templo. Só que no mundo espiritual não existe templo vazio. Ou você é ocupado por Deus, ou você é ocupado por demônios. Eu vou te explicar essa dinâmica, fica aí comigo. Quando Deus criou o homem foi criado para ser um templo, uma habitação de Deus. Só que esse primeiro templo, que era o corpo de Adão, o homem foi feito corpo, alma e espírito, certo? A alma é a consciência, temos o corpo, e o espírito é o nosso corpo espiritual. Só que quando Adão pecou, esses três eram conectados. Os três eram conectados formando um só. Ou seja, Adão ele tinha conexão com o seu espírito. Isso dava a ele a conexão entre os dois mundos, o mundo material e o espiritual. Adão podia ver anjos, podia falar com anjos, podia ver e falar com Deus, podia enxergar e atuar no mundo espiritual. Quando Adão pecou, Deus cortou a ligação entre o espírito e o corpo. Por quê? Para que o pecado que Adão cometeu na carne, no corpo, não contaminasse o seu espírito. E aí não haveria a possibilidade de salvar o homem. Foi pela salvação que Deus cortou essa conexão. Por isso que hoje nós não temos a conexão com o mundo espiritual só quando Deus permite ou quer. Mas tem um problema aí. Se nós somos um templo e a conexão entre o nosso espírito e o nosso corpo foi cortada, então o nosso templo, que é o nosso corpo, ele ficou meio que sem direcionamento, meio que sem habitação. A nossa alma, que é a nossa mente, é que controla o corpo. O espírito, ele foi separado do corpo. É verdade. Tem leves relances, não é? Só que para isso é que a Bíblia diz que Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus ele é enviado para habitar no nosso corpo, certo? E aí ele nos guia e nos direciona em todas as coisas. Só que quando você não é habitado pelo Espírito Santo, quando você não é uma habitação de Deus, você acaba sendo um templo vazio e acaba se tornando a habitação de espíritos malignos, Não só por possessão, mas muitas vezes, muito mais por influência. Eles ficam ali rodeando, muito próximos, e exercem uma influência muito grande. Então você acaba se inclinando muito mais para as coisas malignas. Quando você é servo de Deus, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem, entra dentro de você, você se torna um templo do Espírito Santo e ele começa a guiar o seu corpo, te dar direções. Então, quando você é servo de Deus, o pecado já não tem mais o mesmo prazer. Começa a deixar de ser tão prazeroso. Você começa a se sentir mal e a ter mais prazer nas coisas espirituais. Isso por causa do Espírito Santo, que começa a guiar o seu corpo. A Bíblia diz que na cruz de Cristo foi desfeito o corpo do pecado. Porque o nosso corpo tinha inclinação só para as coisas desse mundo, certo? É muito interessante porque Paulo fala que quando o Espírito Santo vem em nós, ele se une com o nosso espírito. Acontece um casamento. E isso nos torna uma nova criatura, Acontece o que Jesus chama lá de um novo nascimento. É o nascimento do nosso espírito com o Espírito de Deus. Nessa união, nessa conexão que não tem mais como desfazer. Então, uma vez feito filho de Deus, não tem como desfazer essa conexão. Mas se você não é servo de Deus, se você não tem o Espírito Santo, saiba que, segundo Jesus, não existe templo vazio. Jesus falou que se o espírito maligno sai, se ele é expulso, ele sai, e ele depois voltando, ele encontra o corpo vazio. Ele vai, busca outros espíritos e voltam de novo, porque no mundo espiritual não fica templo vazio. O seu corpo nunca vai estar vazio. Mas se você quer sair disso tudo, se libertar dessas conexões malignas e quer que o Espírito Santo habite dentro de você, só há um caminho, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Então, como você encontra esta salvação? Como você vira a habitação do Espírito de Deus? Primeiro, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele nasceu neste corpo, nesse mundo, que ele morreu pelos seus pecados, e que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos, e que agora ele está à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas, e lá ele intercede por nós. Você precisa crer que ele morreu pelos seus pecados e que ele é poderoso para te salvar, porque com ele está a chave da morte e do inferno, que ele é poderoso para te arrancar do lamaçal do pecado, que ele é poderoso para arrancar a sua alma do inferno, e ele é poderoso para te levar para o céu, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar pecados. É por isso que lá em Isaías diz assim: olhai para mim, vós, todos os habitantes da terra, e achareis a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Jesus Cristo é aquele que te dá salvação, é aquele que te dá reconciliação com Deus, e é aquele que te torna templo, habitação de Deus. Não importa o lamaçal que você esteja, não importa o pacto com qualquer entidade demoníaca ou maligna, o sangue de Cristo é poderoso para quebrar todos os pactos, alianças, toda a condenação, e ele te dá a salvação, ele te dá o reino de Deus, porque ele pagou o preço. A Bíblia diz que nós fomos comprados com um preço de sangue. Você foi comprado, não é por mérito, não é por glória sua, é por graça, por misericórdia. Glória a Deus. Fica na paz, até a próxima.